eu tenho aqui um triângulo retângulo. É um triângulo construído assim: uma linha vertical em pé, uma linha horizontal deitada e depois eu fecho com o lado inclinado. Vamos ver mais alguns detalhes. Eu tenho aqui, um símbolo representando um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo mede 90 graus. Se eu traçar uma flecha pelo meio desse ângulo, ela vai bater lá no lado inclinado, que recebe o nome de hipotenusa. Os outros dois lados do triângulo, os dois lados que formam aquele ângulo reto, são chamados de catetos. Então eu tenho um cateto vertical aqui e um cateto horizontal. Então, num triângulo retângulo, o maior lado oposto ao ângulo reto se chama hipotenusa e os outros dois lados se chamam catetos. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto, que eu já indiquei onde é, e tem dois outros ângulos, que eu estou marcando agora. Esses dois outros ângulos do triângulo são sempre chamados de ângulos agudos. São ângulos que medem menos de 90 graus, ângulos agudos. Então, um triângulo retângulo tem sempre um ângulo reto e dois ângulos agudos, ângulos menores que 90 graus. Num triângulo retângulo, suponha que eu defina um dos ângulos agudos. Eu vou definir aquele ângulo ali de cima como um ângulo agudo alfa. Esse símbolo é a letra grega alfa. Fazendo isso, quando eu traço uma flecha pelo meio desse ângulo, reparem bem, fiz uma flecha pelo meio do ângulo alfa. Quando eu faço uma flecha pelo meio do ângulo alfa, o cateto onde ela bate se chama cateto oposto. Então, o outro cateto que sobra é chamado de cateto adjacente. Repetindo, defino um ângulo, pode ser uma letra, pode ser um número, um dos ângulos agudos. Traça a flecha pelo meio do ângulo agudo. Onde essa flecha bateu se chama cateto oposto. O outro cateto, cateto adjacente. Repare, agora eu vou marcar um outro ângulo agudo. Eu vou marcar um ângulo agudo beta aqui embaixo. Se eu fizer isso, esse ângulo é um ângulo beta. Agora, traçando uma flecha pelo meio do ângulo beta, essa seta vai bater no cateto vertical, no cateto que está em pé. Então, o cateto vertical agora passa a ser o cateto oposto. E o cateto horizontal é que é o cateto adjacente. Então, como o ângulo agora está aqui embaixo, eu traço a flecha pelo meio do ângulo beta e essa flecha bate no cateto vertical. Então, o cateto vertical é o cateto oposto a beta e o cateto horizontal é que é o cateto adjacente. Temos aqui um triângulo retângulo com lados medindo A, B e C e um ângulo agudo de 15 graus. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. A hipotenusa é o maior lado. A hipotenusa é o lado inclinado. Então, a hipotenusa é o A. Se eu traçar uma flecha pelo meio do ângulo dado, essa flecha vai bater em B. Então, B é o cateto oposto. C só pode ser o cateto adjacente. Então vamos lá. Vamos recapitular. Hipotenusa é o maior lado, geralmente é o lado inclinado, sempre oposto ao ângulo reto, a hipotenusa é o A.
O ângulo de 15 graus foi dado, traça a flecha bate em B, B é o cateto oposto. C que sobrou é o cateto adjacente. Vamos agora tratar das definições. Seno se abrevia por sen e o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno se abrevia por COS e o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente se abrevia por TG e tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Repare uma coisa. O seno, ele é uma fração. Cosseno também é fração. Tangente também é fração. Então são três frações que eu tenho. Repare que a hipotenusa não aparece na tangente. A hipotenusa não aparece na tangente. A hipotenusa só aparece no seno e no cosseno, no denominador. Então lá no seno e no cosseno eu boto H embaixo do seno, H embaixo do cosseno. H no denominador do seno, H no denominador do cosseno. Dessa maneira me sobram 4 espaços livres. E nesses espaços livres que sobram, eu escrevo COK. COK. Acabou. Já tenho as definições de seno, cosseno e tangente. Agora, vamos aprender a fazer a tabela de ângulos notáveis. Os ângulos que você tem que saber, o seno, cosseno e tangente. Para isso a gente tem um macete. O macete é esse aqui. Você faz a tabela e escreve seno, cosseno, tangente. Depois escreve 30, 45, 60. No seno, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tangente, 3, 1, 3. Depois, raiz em todo mundo, menos no 1. Raiz em todo mundo, menos no 1. No seno e no cosseno, todo mundo sobre 2. E na tangente, o primeiro sobre 3. Eu tenho aqui um triângulo retângulo com um ângulo agudo de 30 graus, um lado medindo 20, um lado medindo x. E eu coloquei aqui do lado tudo que eu sei sobre trigonometria, né? Eu sei que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, e eu sei a tabela dos ângulos seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, estão aqui todos os valores que a gente já sabe construir. Então, como é que se resolve um problema de fato desse? Começamos assim, a gente vai descobrir quem é a hipotenusa. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, a hipotenusa é o x. Traça a flecha pelo meio do ângulo, que eu vou achar o cateto oposto. O cateto oposto é o 20. O lado que sobra é o cateto adjacente. Mas esse cateto adjacente não tem nem número nem letra. Então, eu risco o cateto adjacente. Se eu risquei o cateto adjacente, olha lá na tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto adjacente foi riscado, então eu risco a tangente. Porque ali na tangente tem cateto adjacente. No cosseno também tem cateto adjacente, eu risco o cosseno. Eu tenho que usar seno. Seno de 30 graus. Escreve isso e depois escreve 3 frações. Igual, igual, igual. 3 frações. Na primeira, a definição. Seno, o que é? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o 20. E a hipotenusa? A hipotenusa é o x. E agora, eu estou trabalhando com seno de 30. Então, olha na tabela quem é o seno de 30. O seno de 30 é meio. Então, na última fração entra o meio.
E agora multiplica cruzado nas duas últimas frações. X vezes 1, 20 vezes 2. X vezes 1 igual a 20 vezes 2. X vezes 1 dá X. E 20 vezes 2? 20 vezes 2 dá 40. Essa é a resposta do problema. Acabou.